com o cenário de agora, janeiro de 2023, dia 5 de janeiro, dia em que estamos fazendo esta brincadeira no De Placa. É brincadeira, tá? Falou? É brincadeira, né? Não leve tão a sério. Quem é o grande favorito a ganhar a Copa do Brasil? Lembrando que acabamos de falar de Luizito Soares do Grêmio, Copa do Brasil, tô querendo induzir ninguém, nada disso. André em 2004, do Paulista em 2005. Tô querendo induzir ninguém, nada. Quem quer começar essa aí? Ninguém. Jorge Igor, começa. Eu falo muito, vai, por favor. Se eu disser, André. Eu acho que em todos a gente vai colocar pelo menos Flamengo e Palmeiras como um dos favoritos. Tem que botar em um só, todos, né, assim, gente? pelo que fez. Assim, quem é o favorito Você sabe que o Grêmio vai estar nessa briga pra Copa do Brasil? Tô viajando muito? Claro que não é Grêmio, Copa do Brasil. É Grêmio, é Copa do Brasil e a tendência, num ano em que o elenco muda tanto, a tendência é que esse clube vá melhor ali, de repente, nas Copas, se o encaixe rolar, do que numa competição de pontos corridos como é o brasileiro. Não sei. Tô só levantando essa bola pra vocês aí. Não, sim, o Grêmio, por ter essa história de um time copeiro que gosta de conquistar Copas, sempre será também um dos expoentes a conquistar a Copa do Brasil. E tem um calendário mais curto. Tem um calendário mais curto também, menos jogos, um tempo maior de preparação, obviamente. Não tem nem Libertadores nem Sul-Americana, é por isso que ele tem um calendário mais curto. Aí nós temos que ver como vai ser esse encaixe também nessa nossa nova temporada na Série A, com o Renato Gaúcho também começando, né, a temporada já que ele assume do Roger Machado na temporada passada. Mas evidentemente que o Flamengo conquistou a última Copa do Brasil e, para mim, também nessa temporada é o grande favorito a conquistar a Copa do Brasil. Tem a adição de um novo treinador, o Vitor Pereira. Temos as questões extra-campo, que nós comentamos, inclusive, muito isso ontem, né? Mas que dentro de campo tem uma filosofia, tem uma característica muito parecida do que foi também com o Jorge Jesus, tem um plano de jogo, tem uma ideia de jogo e tem peças que podem, inclusive, serem mais uma vez efetivos nessa temporada, ou até mais efetivos do que da temporada passada. Então, para mim, eu acho que o Flamengo é o grande favorito também para conquistar essa Copa do Brasil de 2023, né? O grande favorito, na minha opinião. É só uma previsão, viu, galera? Calma. Calma. Não brigue com o André. Flamengo, então. Só nem é sorteio que vai ser, tem um monte de coisa. Né? Giovana, e aí? Assim, de todos que a gente pode analisar aqui, eu acho que o Flamengo é que tem... pode rodar mais o elenco, sabe, sem perder muita qualidade. Por exemplo, o Palmeiras tem um ótimo time, um ótimo elenco, só que o elenco é mais enxuto. Então o Flamengo pode também se favorecer nessa. Agora, o passado do Grêmio, Luizito Soares chegando, as boas contratações que fez, e eu acho que pode se tornar uma prioridade durante aí o calendário, porque talvez os outros times priorizem as outras competições, né? Porque estarão nas outras competições. Falando especialmente de Flamengo e Palmeiras. Então, eu acho que eu vou, para diferenciar, vou de Grêmio na Copa do Brasil. Tá bom, Grêmio. Flamengo e Grêmio citados. E aí, Mauro? Para diferenciar, eu vou de Seúbe. Não, eu vou de Flamengo, com tudo isso que foi analisado, inclusive pela Giovana e pelo André. Assim, pelo elenco, tá? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é uma incógnita porque é o Vitor Pereira. Não é porque é o Vitor Pereira em si. É porque o Flamengo de novo muda. O trabalho do zero, né? Você pega o melhor time que eu vi neste século no Brasil foi o Flamengo do Jorge Jesus, a partir do meio de 2019. Em 5 de janeiro de 2019, era o Abel que estava chegando, o Abel Braga. Ano passado, mais ou menos nessa data, que fosse, o treinador era o Paulo Souza. Né? Então, assim, eu não sei do Flamengo. O Flamengo não sabe. Os inventores do futebol, né? O Landim e o Marcos Braz, e do Zico também, eles, não sei se eles vão aguentar o Vitor Pereira até o final. O Vitor Pereira vai se aguentar e não sei qual é do Vitor Pereira, né? Inclusive porque a gente não sabe mais nada do Vitor Pereira, né? Mas que ele tem potencial, insisto, gosto das ideias de jogo dele, enfim. Então não sei, mas eu ainda vai, pela qualidade e quantidade do elenco, pelo que a gente acabou de ver agora. Até com uma queda de produção, e até por méritos do Corinthians, do próprio Vitor Pereira, o Corinthians quase ganha do Flamengo. Né? O Flamengo foi caindo de produção. E mesmo na final da Libertadores, até o gol do Gabigol, esse monstro, sobretudo em final da Libertadores, o Furacão estava melhor no jogo. Né? Tava criando, ou pelo menos havia criado mais chances. Depois ganhou. Tava tendo jogo. O Flamengo ganhou em modo Flamengo do espetáculo que é, com a poderio da sua camisa, da força da sua torcida, todo o seu astral, mas ele não fez grandes jogos nas finais da Libertadores, das finais da Copa do Brasil e na própria final lá em Guayaquil.
da Libertadores. Mas assim, para um torneio desse tiro de curto, essa do Grêmio, ainda mais por ser Grêmio, é muito forte, você pode ter uma outra coisa, mas assim, o favorito, eu discordo de novo da produção, que é a minha função aqui, brigar com a produção, mas já que eles botaram o grande favorito, tem que botar um. Se fosse para quem é o favorito, eu ia botar Flamengo. Quem é o grande favorito é a mãe de vocês da produção. Porque não tem um grande favorito em 5 de janeiro. Tá. Então o Flamengo foi Isso o mais colocado, citado e vou aqui. tirar o ponto para ninguém me xingar. Tem o seguinte, tem um fator mundial de clubes que ele vai ter um impacto, eu acho que principalmente em caso de conquista, ele tem um impacto grande para a sequência da temporada. O Flamengo, o brasileiro ir para o Mundial de Clubes, chegar ao Mundial de Clubes e perder para o europeu, tá tudo dentro do script, é o que acontece há mais de uma década. Pô, vai lá, seja qual for o brasileiro, tá? O Flamengo, o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, vai lá e perde pro Real Madrid. É o mais Ainda comum mais Real acontecer, Madrid, né, cara? É o Real Pô. Madrid, É o pô. mais Então, comum acontecer, tudo bem. né? Se o Flamengo ganha, Pô. você imagina, né? O tamanho disso, assim, vai ser Não, uma pode das acabar o ano maiores. mesmo. Vai ser uma, é isso, é aí que eu quero chegar. Vai ser uma das maiores vitórias da história, não só do Flamengo, do futebol brasileiro. Ganhar o Mundial de Clubes do Real Madrid. O que vai ser o resto do ano? Porque nada na sequência do ano vai ser maior do que isso. O desafio vai ser motivar os caras a ganhar o restante. Ó, fevereiro, ganhamos o máximo que a gente podia ganhar na Tem que ganhar a vida. Taça Rio. Mas tem o Campeonato Carioca aí, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileiro. O desafio é esse. O Atlético Mineiro, claro que não foi só por isso, né? O 2022 trágico do Atlético foi por erro de planejamento, demora ali na espera do sim ou do não do Cuca, o Turco não deu certo, a volta do Cuca foi um desastre e tal, mas teve um pouco disso. No time que ganhou a Copa do Brasil brasileiro, virou um ano, cadê a motivação para ganhar tudo de novo? O desafio é esse, né? Pegar o sarrafo e jogar para cima de novo. Então, o Mundial de Clubes pro Flamengo, ele vai ter um impacto muito grande porque vai ser um ano, pro bem e pro mal, né? Então a gente vai ter esse fator aí para acompanhar também. Vamos lá. Próxima previsão. Atenção. Achei que você ia se comprometer, Jorginho. Ah, não, porque já deu Flamengo. Boa, né? Giovana, Se houver um boa. empate, não vai haver, porque são 3, Aí o né? Wilson desempata, né, Wilson? Eu acho... Sabe o que eu acho Trazer assim? uma batistinha pra- Eu continuo achando que com a nossa formatação de calendário, beira o impossível o clube fazer essa tríplice coroa de Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que não vai rolar de novo. E não só por isso também, o nível de disputa e agora com muita gente voltando, mais safo pra fazer tabelinha, vai ser rolar. muito legal a temporada, muito equilibrado. Então, sei lá, acho que Grêmio é um bom palpite, assim, alguém... O Corinthians não era um time cotado, né, pra gente chegar e ver o Corinthians na final da Copa do Brasil, quase campeão da Copa do Brasil. Acho que poucos falariam sobre isso no início do ano, né? Pô, o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil. Maravilhoso futebol. Pode pintar uma surpresa, né? Uma Agora, volta da semifinal. Copa Sul-Americana. Sul-Americana. Que o São Paulo ficou isso aqui. Porque não ficou isso aqui de ganhar, porque não deu final, né? Não deu jogo com o Del Valle na muito final. Mas mal. ele foi até a decisão. Ele Claro. fez uma Chegou campanha como muito favorito. legal. Sim. Né? Fez uma campanha legal na Sul-Americana. Eu acho que ele chegou como favorito pelo peso histórico de um tricampeão de Libertadores, a tradição e tudo mais. Mas de porque 2016 pra cá, bola por bola a gente sabia que o Del Valle era melhor. inclusive a história de 16 pra cá eu do não Del sei Valle. se era tanto assim não, Jorge. É que nada do que o São Paulo fez funcionou naquele jogo. Era impressionante. Nada do que Aquele os caras dia foi fizeram Não, não funcionou. deu jogo. Nada, absolutamente nada. Realmente não deu O jogo. Del Valle, claro, como qualquer campeão tem os seus méritos, mas assim, foi uma das piores partidas que eu vi do São Paulo. Sim, nada. Parecia Os um caras treino, erravam cara. um passe assim, fácil. Parecia o primeiro treino da volta das férias. Acho que foi um favoritismo muito maior do que deveria ter sido dado ao São Pode Paulo, ser. evidentemente por conta do pode estilo ser. de jogo do Independente Del Valle, que tinha os seus valores, e nós vimos isso na decisão. É um time que tem um projeto clube empresa, e já bateu, inclusive, vice-campeonato da Libertadores, né, 16, em 2016. Enfim, eu acho que realmente o São Paulo veio com muita pompa no sentido de favoritismo para chegar, mas foi surpreendido com a bola em jogo, né? Então, Mas não Então é um nós bicho vamos- de 7 cabeças, né? não, Essa bicho plateia de 7 concorda cabeças com não, isso. mas eu acho que teve. Não era pôr uma eu acho que grande colocar. potência, Mas também não era um jogaço, grande não. favoritismo do São Eu Paulo, na acho minha que- opinião, em relação ao Independente Del Sei Valle. lá, eu acho que o Não Del acho. Valle ganhou muito mais status depois do que antes. Não, não acho. Pela campanha que tinha feito, assim, ao longo da Libertadores, na primeira fase, não vai bem, constrói ao longo da temporada e chega muito bem à grande decisão da Sul-Americana com seus valores. Faz um jogo de igual para igual com o São Paulo, joga melhor, evidentemente, melhor, também. melhor, foi superior. Coloca Foi o São Paulo. Eu superior. acho que era um Bem jogo superior. ali 60-40, não 70-30, 80-20, era 60-40. E aí, justamente, o jogo se provou que o Independente Del Valle foi melhor, explorando justamente as grandes falhas do São Paulo, né? Bom, nós vamos ter aí, disputando a Sul-Americana, São Paulo, Botafogo, Santos, Goiás,
Red Bull Bragantino, tô esquecendo alguém, América Mineiro. E América Mineira. São Paulo Santos, 2 paulistas, Botafogo, 1 carioca, América, 1 mineiro, 3 paulistas, né? Tem o Red Bull Bragantino. Red Bull São Bragantino. Paulo Santos, Red Bull Bragantino, 3 de São Paulo, 1 do Rio, Botafogo, 1 de Minas, o América e 1 de Goiás, que é o Goiás. E aí, precisamos Pode ver. cair assim, gente de quem vem na Libertadores também, né? Lembrando, né? Lembrando, verdade. Que Mas, aí como a gente não sabe, então, né? Aí a previsão da previsão Aí não tem como. também, É. duro também. Então a gente vai trabalhar com esses 6 aqui Isso. que vão disputar a Sul-Americana desde o começo, início. né? Aí você tem Botafogo no seu 2º ano de SAF. O São Paulo, que acho que de novo vai dar uma atenção grande aí para as Copas, para tentar pegar o título que escapou Inclusive, por pouco. financeiramente, o caminho para a Libertadores. Muito importante. Que é Né? muito complexo. O Santos trouxe o Odair e tal, uma ou outra contratação, mas o time não vai mudar, não parece que vai mudar tanto assim em relação ao time de 2022. Pode mudar no desempenho, na formatação e tal, mas em nomes é mais ou menos o que a gente viu em 2022. 2022 foi um ano difícil para o Santos. O Goiás perdeu seu artilheiro. Red Bull Bragantino perdeu seu treinador. Enfim, o vamos lá. Estudiantes da Argentina tá, não tá? Tá, os Aqui, os são- argentinos, você tem aí, né, Mauro? Reminácia Esgrima, Isso. Defensa e Justiça, parece nome de série, né? Tigre, News Old Boys, Estudiantes e São São Lourenço. Lourenço. São times bacanas, são times de qualidade. Estudiantes caiu pro Palmeiras, né, Isso. na Liberta Quartas. Não, foi? não, pai, pro Atlético Paranaense, lá em La Plata. Ah, vitória foi, do gol do boa. Vitor Isso. Roque. E aí depois o Atlético Paranaense eliminou o Fortaleza, eliminou o Palmeiras e foi pra Depois o final. Estudiantes eliminou o Palmeiras. Isso. É isso. Então, alguém Interessantes a Argentina, né? dos Prova, 6 Estudiantes. brasileiros aí. Para mim é São Paulo e dos argentinos, São Paulo. Eu acho que é assim, São Paulo, tá? Convicção não, até porque o São Paulo vive dias de muita tensão. Também, como todos os times, no dia 5 de janeiro de 23, ainda está em formação de elenco e tal. Acho que o Rogério continua, né? Um dos poucos que a gente pode imaginar que continuem. A tendência é essa. Talvez o São Paulo tenha até mais dificuldades no ano passado, mas mesmo assim, sem saber quem é que vai, né? Não sei meu ponto que foi para não sei aonde, eu ainda fico com o São Paulo. Eu tenho a sensação de que o Botafogo vai com um apetite muito grande para a Sul-Americana, porque são muitos anos sem um título expressivo, é o 2º ano de SAF, e no ano passado, apesar do início que fez, o Botafogo monta um time do zero para começar o Campeonato Brasileiro. Aí chega o 2º turno, ele monta outro time. E quase bateu o Libertadores. Foi. Quase. Foi melhor do que encomenda o final da temporada. Muito bom. Pro Botafogo. Eu acho que, eu não sei, aí a condição, se o time terá a condição de brigar, de ser competitivo, se vai funcionar, a gente não sabe. Mas é a 2ª temporada do Luiz Castro, então ele já vai ter uma pré-temporada, já vai ter. E é um time que eu acho que vai dar. Eu acho que é a competição que o Botafogo vai olhar e vai falar, eu quero essa. Sim. Eu quero essa espero aqui. que queira também. Eu acho que é um pra gente. Eu não sei se com condições de ganhar, mas se você olhar os brasileiros, eu acho que o São Paulo é o que tem mais condições e acho que o Botafogo vai com muito tesão para a Sul-Americana. Isso. E Aí, o Santos é aquela mais coisa que a até gente do que viu o nos São últimos anos, mas eu gosto muito do trabalho, muito consistente do Odair Hellmann, e aliás, de tudo que a gente acompanhou na live do Pelé, foi uma das mais bonitas entrevistas. Foi mesmo, que cara. o Odair falou ao chegar à Vila Belmiro, da coisa de que ele aprendeu futebol com o pai, gostaria que outras pessoas continuassem, não só aprender futebol com o que o pai contava, porque o Odair não viu o Pelé jogar, e também que ele disse que ele foi dar os respeitos, os sentimentos, os pêsames aos familiares e à bola pela partida do Rei. Né? Bom, São Paulo foi o palpite do Mauro aqui. Para você, André. Bom, dito isso, também é o São Paulo o grande favorito, mas não com o mesmo favoritismo em relação à temporada passada. Foi o vice-campeão da Sul-Americana, tem as suas ressalvas, movimentos aí durante a janela de transferência, tem que ver como vai ser esse encaixe do São Paulo Futebol Clube. Dentre esses nomes, né, América Mineiro, Botafogo vai para o 2º ano de SAF também, o Santos que vive até uma situação pior da que o São Paulo fez boas contratações também e tem o Odair Hellmann aí iniciando uma nova trajetória. Você tem o Goiás que foi surpreendente até ao longo da temporada, porém perdeu o Pedro Raul. E o Red Bull Bragantino que vai ser uma grande incógnita com um novo treinador, então não dá para saber muito bem como é que vai se comportar e já vem de uma temporada de queda de rendimento. Pelo peso, pelo histórico, por já ter sido campeão da Sul-Americana, tudo isso também contribui para ser o grande favorito da Sul-Americana, mas com um favoritismo, acho que menor em relação, inclusive, à temporada passada, então é o São Paulo. São Paulo também. Vai dar unanimidade, Gi? Então, eu acho que o São Paulo é uma incógnita pra mim, porque eu não sei como vai encarar, né? Porque foi um fiasco, desculpa, mas eu não aceito o jogo que o São Paulo fez diante do Del Valle. Pra mim, assim, era a oportunidade de conquistar de novo, de conquistar um título depois de anos. E foi aquele balde de água fria, tinha tudo pra ganhar, gente. Por favor, assim, não dá
pra esquecer o que eles fizeram naquele jogo, independentemente, sabe? Não dá pra abrandar. Independentemente da gente reconhecer aqui tamanho de favoritismo para A ou para B, o que ficou do ano do São Paulo é que, ok, ele chegou em 2 finais, mas ele foi atropelado nas 2 finais. Ele foi atropelado pelo Palmeiras no segundo jogo, Exato. Primeiro do ele foi Paulista. muito No primeiro bem. ele foi muito bem. Mas por segundo que foi isso, Jorge? horroroso, Porque quem né? tem que aparecer em decisão some. E isso aconteceu. Inacreditável Isso aconteceu. Sumiram, assim. Por exemplo, brigam por causa de coisa idiota e na hora de brigar por causa de uma bola na frente do gol, não briga. Sem querer Fica discutindo com o juiz, com o adversário. sem querer fulanizar, assim, porque a Giovani. derrota é algo. Vitórias e derrotas do futebol elas são sentido, construções coletivas, mas alguns jogadores muito revolta da abaixo gente. mesmo na final da Sul-Americana. Eu tô revoltada, Mas- porque eu mas acho uma sacanagem com o Não, sim, torcedor a atuação tricolor, que os realmente caras foi tão vexatória, foi ganham vexatória. bem, os caras Foi têm que vexatória. chamar a responsabilidade e aí se escondem. A atuação do Caleri, por exemplo, na final da Sul-Americana foi uma coisa assim. Do nossa, Luciano também, Nossa. só abaixo. discurso, O sistema só defensivo briga. do São Paulo realmente não entendeu o jogo e tomou um vareio de Não bola do entendeu o jogo, Independente é Del isso Valle. aí. Eu acho É que isso aí. também não entendeu o comportamento do próprio time adversário. Eu acho que faltou um pouco também de achar que, bom, o São Paulo é o favorito, vai entrar Mas em o é campo incrível. e se não você- vai respeitar. a gente Só que o Del Valle analisando- colocou na Não, roda. a gente analisando o jogo, a gente sabia que o Del Valle ia fazer aquilo, não Sim, sabia? sim. Só que Então, dentro de eles campo o São Paulo não também sabiam. correspondeu. Isso é interessante. Eu tava... Deveria saber, né? Deveria. É. eu tava- Todos o os São Paulo programas que deveria assisti, saber. os nossos, dos É, concorrentes, isso é falavam verdade. que o Del Valle ia fazer exatamente o que fez. Cara, eu tava exatamente de férias e eu voltei, eu embarquei na hora que tava começando o jogo. Entrei no avião, assim, tinha 2 minutos, literalmente 2 minutos. Tava tentando acompanhar, tava fora e dava pra ver 2 minutos e aí entrei. Então eu fiquei, era uma viagem longa e tal. Então eu cheguei, depois eu cheguei, na hora que eu cheguei no aeroporto, eu cheguei, saiu aquele finger, né? E eu saí do avião e praticamente ao mesmo tempo, do outro lado, e eu tentando, não estava conseguindo aquela coisa de reconectar o celular, querendo para saber quanto é que tinha sido. Chegou um avião fretado de Córdoba, né? E aí, evidentemente, eu reparei da pessoa, do jeito que o pessoal saiu, que não tinha ganhado São Paulo, né? E nisso veio um torcedor tirar foto comigo e tal, e veio um outro conversar comigo. Eu falei, cara, você viu? Eu falei, então, cara, eu não vi, né? Eu estava vindo de outro lugar, tá? Então eu vou te contar. Foi assim mesmo. Olha, o jogo foi o seguinte. Foi uma merda. Ele falou isso e foi embora. Daí o outro falou, ele foi embora, né? Aí o Não. outro tirou a foto, cara, ele falou, é o pior dinheiro investido da minha vida. Não porque perdeu, é porque não A jogou. forma Eu como fui perdeu, lá com né? o WO do meu a forma time. como perdeu. Teve Então, isso. aí, desculpa, só pra completar. Teve A isso. Giovana falou, quando tava vendo o jogo era assim, que eu li, tá? Aí eu fui ver o jogo depois, já sabendo que é diferente, evidentemente. Você vê um jogo que você já sabe como foi, embora não sei. Mas nem precisava com esse resumo que o torcedor te deu. Não, eu achei que havia um certo exagero, inclusive manifestações da imprensa, gente equilibrada, torcedor de São Paulo e tal. Aí eu fui ver, torcedor do Palmeiras, assim. Aí eu fui ver meio assim, né? Falei, acho que os caras exageraram. Acabei de ver o jogo, eu falei, os caras não exageraram, meu Deus do céu. Ainda teve esse fator. O São Paulo botou. Só tinha torcedor do São Paulo no estádio, gente. Sim. Exato. O São Paulo jogou em Fizeram um casa. esforço Praticamente imenso para torcida estar única. lá. Só Foi tinha difícil torcedor chegar. do São Paulo. O Del Valle abriu mão da cota de ingresso. Não tem torcida pra mandar Não pra tem, Argentina. exato. Não tem. E mais, não é porque era em Córdoba, se fosse no Morumbi. Qualquer lugar do se mundo. fosse na cidade que eu nunca Menos- lembro da Vale, que é um estádio Ia ser ia ter meio a meio. torcedor. Ia ser meio a meio. Não ia ter No torcedor mínimo. também. Mesmo quando vai em Quito, não tem. Ah, loucura. Exato. Porque é loucura. um baita mérito do clube. Né, Tá. que tá agora Mas é falando São tudo Paulo isso. também, tua resposta aí. Não. Não? Não, eu tô em dúvida entre Botafogo e Estudiantes. Eu acho que o Estudiantes pode dar um belo caldo aí Pegando também. dos brasileiros, então. Dos Vou brasileiros. de Botafogo. Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai botar muita energia no Sul-Americano. Não sei se vai ter time pra competir, enfim, pra brigar. Né? Botafogo tem o título dessa competição, 93, quando ela era Comebol. Não era a mesma coisa, na verdade era um outro torneio, né? Mas ele ganhou em 93. O Carlos Alberto Torres era o capitão, o Isso, treinador. ganhou do Penharol nos pênaltis Exato. do Era Maracanã. um outro torneio. Eu prefiro chamar, porque eu acho que é mesmo outro torneio. Assim. Tem uma briga aí pra reconhecer como sul-americana, né? Então, eu acho que tá errado, gente, assim, não dá. Esse realmente era um outro torneio. Botafogo ganhou, Atlético Mineiro ganhou Porque Comebol, na né? época, Santos ganhou. O Santos tem aquela pau... Lá na Argentina, o pau quebrou, o Leão era o técnico. O Leão tem placas de titânio aqui, por quando Isso. que ele foi agredido. Rosário, né? Exato. Assim, é sempre complexa essa unificação de títulos, mas naquela época, exatamente, tinha 3 torneios. Para mim, que inclusive não se deve se deixar como uma boa parte. Você tinha Libertadores, tinha um torneio que era legal, criado a partir de 98, que era a Supercopa, que juntava todos os ganhadores de Libertadores. Era um Supremo, né?
Inclusive, o Vasco foi reconhecido em 48 por um torneio realmente maravilhoso, que foi o primeiro torneio continental, o Expresso da Vitória, lá no Chile, um torneio sul-americano de clubes, que é a ideia básica do que daria na Libertadores a partir de 60. E tinha a própria Conmebol, que era um segundo torneio, que na verdade era o terceiro. E essa Supercopa viraria Mercosul a partir de 98, quando a sacada muito boa da Traffic foi o seguinte, tem alguns campeões, por exemplo, Argentino Júnior ganhou a Libertadores, mas não tem grande torcida, não conseguiu fazer grandes times. Aí eles fizeram algo que é tipo a ideia da Superliga, juntar as maiores torcidas de maior mídia, né? Inclusive clubes que na época não tinham Libertadores, como por exemplo, Corinthians e Palmeiras, né? E fizeram a Mercosul, que durou até 2001. E aí 2002 começa a Merconorte, depois a Copa... A Merconorte já tinha, daí começa a Copa Sul-Americana, né, para reunir como um segundo torneio. Saladinha, né? Então eu acho que não dá para dizer que é a mesma coisa, mas é importante sim. E o São Paulo ganhou a Conmebol em 94 com o terceiro time, o do Muricy Ramalho. Tudo bem, tinha Denilson, tinha Rogério Ceni, tinha Caio, um baita time, mas é o maior mérito da história do futebol mundial para mim, é um time ser campeão intercontinental, com o terceiro time, ganhando da semifinal do Corinthians, com a rivalidade que viria a ser vice-campeão brasileiro em 94, e metendo 6-1 no primeiro jogo na final contra o Peñarol. Bom, Sul-Americana então foi isso. Deu São Paulo e o Botafogo foi citado aqui também. Tá? Entre os brasileiros, tá? A gente tá só restringindo, citamos aqui Estudiantes e tal, mas falando dos nossos clubes aqui. Avançando então, próxima previsão. Quem é o grande favorito a ganhar o Brasileirão, a Série A do Brasileirão? E aí, hein? Palmeiras. Silêncio do estúdio, mas Mauro Betti foi de Palmeiras e Flamengo. Porque assim, o Palmeiras perdeu o melhor jogador do Palmeiras no ano passado. O grande favorito. Então, de novo, eu discordo mas do grande, mas enfim, mas vou concordar e, claro, esse eu confesso. Uma coisa eu vou confessar aqui. Que confesse, Mauro Betti. Confessionário, eu torço para acertar só esse meu palpite. Tá? Que o Palmeiras vai ganhar de novo. Já sabíamos. Então. Por quê? Meu palpite. Chute. E torcida, claro. O Scarpa não está mais? Ok. Foi o grande nome do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras tem o maior reforço de 2023, que já está lá. Renovação do Dudu? Não, é o Hendrick. Sim, a chegada do Hendrick. Não, o Dudu maravilhoso. Cara, é verdade, Porra, assim, das coisas definidas para 2023 que eu citei no início, é verdade. A ascensão do Hendrick, a chegada ao time profissional, é agora. Já chegou, mas vai chegar agora ainda que mais. ele vai começar então, mesmo, assim, exatamente. Então o Hendrick é um cara que pode desequilibrar o Campeonato Brasileiro. Muito bem lembrado. O Flamengo tem um time, não sei o que lá, mas assim, o Dudu fica, o Hendrick fica, claro. Tem outros jogadores importantes, deve ficar o Rony e tal. O Danilo cada vez mais tem proposta, enfim. Mas é um time muito competitivo. O Abel deve ficar, não deve vir o convite da CBF. Se vier, talvez ele não aceite. Provável que não venha de Portugal, então também ele fica. Então, enfim, o Palmeiras, por um trabalho mais longevo, eu acho que tem mais chance do que o Flamengo. Ainda é Palmeiras e Flamengo, mas aqui é um palpite e torcida. E também para não ser cancelado de vez pelos meus co-irmãos torcedores. Tá. Palmeiras, então. Primeiro palpite aqui para ganhar o Brasileirão. Giovana, e aí? Eu tô concordando com o Mauro na questão de que Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos, porque tem uma Também continuidade pelo elenco e pelo time. Enfim, isso não é o que a gente questionar. Mas o Flamengo, ele tem um elenco, como eu já citei aqui, que é maior, né? O Palmeiras tem um elenco mais enxuto. Por isso, pelo Flamengo ter a possibilidade de rodar mais o elenco sem perder muita qualidade, eu vou de Flamengo. Olha aí, Flamengo. Até porque é muito difícil ser bicampeão, né, gente? É. Também é um detalhe que também me faria mais apostar no Flamengo, mas por que essa torcida, para não me xingarem? Tá. Pronto. Então, Palmeiras e Flamengo. Abrindo o jogo mesmo. Eu já sou Palmeiras xingado e mais do que Flamengo. merecia pela torcida do Palmeiras. Gente, Então, não façam isso com o Mauro. E aí? Andrezão, e aí? Vai ser uma previsão muito difícil, né? Porque tem um Campeonato Brasileiro mais equilibrado em relação ao ano passado. Você tem retornos de Vasco com a SAF, né? Cruzeiro também reestruturado com a SAF. O Grêmio, que tem a adição aí do Luizito Soares. E também a equipe do Bahia nesse processo também de SAF. A SAF também, é verdade. SAF também, então vamos ter um Campeonato Brasileiro mais equilibrado e com isso o favorito vai ter mais dificuldade também para ganhar. E aí tem essa questão do começo do ano, né, que assim, é um ponto muito importante, porque assim, se pensarmos justamente pelo Flamengo, né, a questão do Mundial de Clubes, se conquista o Mundial, boa parte dessa temporada vai ser focada em outras atenções. Acredito que talvez mais uma conquista de Libertadores, mais uma conquista de Copa do Brasil e vai ter um elenco muito qualificado para rodar e vai ficar mais ou menos do que aconteceu na temporada passada do time B
ter que a responsabilidade de colocar o Flamengo nas primeiras posições. Tem uma coisa aí, você entra mais leve, né? Você ganhou o Mundial, até para jogar as 38 rodadas do Brasileiro, você entra mais... Tem o lado ruim de repente, esse time perder ali o... Vamos que vamos, né? Perder o tesão para ganhar o restante. Sim. Em compensação, a pressão tá bem menor. Pô, ganhou o Mundial, ganhou do Real Madrid, meu velho. O que vem agora é lucro. Sim, Mas tem esse ponto, né? desanuviada mesmo. Aí você tem o Palmeiras, atual campeão brasileiro, perde o Scarpa e no mercado de transferências ainda está a passos lentos, Também lento, né? lentíssimos, né? Não Não dá tô pra ninguém você... até agora. Só estão Perde o Scarpa, desfazendo, né? ganha o Ender. Não, assim, a própria renovação claro. do Dudu, em algum momento, pareceu até que não ia acontecer, Exato, né? Coisa Que são duas tava- grandes Você não, contratações. você o não Dudu traz uma fica- reposição Claro que são. a nível Scarpa, né? Você vai tentar achar soluções dentro do elenco, né? Pode É ser o impossível Tabata. acreditar. Exato, o Tabata para ganhar essa sequência. Do Rafael Veiga para retomar um bom momento que Voltar, teve na temporada passada. E tem a adição do Endrick, que aí vai ser também uma atração. E olha, aí a gente pode E saber. tem Giovani, se não tiver as lesões, tem muito potencial. O cara que acabou de ser convocado pela Sub-20 e é o melhor parceiro do Endrick, que é o Luiz Guilherme, é muito bom. A gente fala pouco do Luiz Guilherme porque ainda não deu tempo, porque ainda também não estreou no time de cima. Mas o Luiz Guilherme é um, assim, se o Palmeiras nos últimos anos só tivesse revelado o Luiz Guilherme, eu estaria satisfeitíssimo, né? Mesmo. E aí, o Palmeiras ainda tem, coisa de palmeirense. Não, gente, de novo, nesse aspecto, tente pensar um pouquinho. Veja um pouquinho do tal do Messinho do Estevão. Nossa, Cara, já ouvi muita coisa. cara, assim, a gente ainda não tem não tá na hora de falar, porque a gente tá acabando de falar do Endrick, que eu tô falando do Luiz Guilherme. É uma loucura, Mas o tal, é que eu não gosto desse tal de Messinho, Pelezinho e tal. fazer o quê? Mas enfim, veja do Estevão, Vejam, cara. vejam. É um negócio. Bom, dito Isto isso, posto, André Felipe. é o favorito para ganhar Não o é pra Brasileirão, agora, para mas ser o sim. bicampeão brasileiro, para mim é o Palmeiras, mas quem eu acho que vai ganhar o Brasileirão 2023, para mim vai ser o Atlético Mineiro. Eu não entendi. Jorge O Igor vai favorito decidir. a ganhar vai ser o Palmeiras. Legal, porque daí você Não, joga a Igor, bucha pro não, Jorge. Perfeito, poderia isso. ser também. Mas no caso, é o que eu, Podia o favorito citar pra outro mim é o time também. Palmeiras. Mas Jorge, Pra não. ser homem que o daí dá um a favorito um a ganhar é o pronto. Palmeiras, Vai. mas Dá quem teu nome ganha, agora. pra mim, é o Atlético Mineiro. Beijo, Nilcinho. Ibis. Aliás, você viu que Adorei o a Ibis ideia, confirmou, parabéns. né? A cara Parabéns. de ponto de O interrogação Ibis do confirmou. Jorge foi sensacional, né? Nilcinho. Tô confuso. Não, o Ibis confirmou. A declaração do Cristiano Ronaldo que ele recebeu proposta do Brasil, o Ibis confirmou que foi realmente Foi o Ibis. O Ibis enviou via fax. Grande Nilcinho. Então, o Atlético trouxe Edenilson, trouxe Bruno Fux, trouxe Paulinho, tá tentando um lateral direito, Igor o Gomes Guga tá foi chegando. embora, Igor Gomes tá chegando. Eu acho que no Galo vai bem. Então, eu acho que o Galo se Kudê. reforça bem, traz um Kudê, técnico sim. que é muito Muito promissor. Tem a nova arena, que é um fator importante. Os jogos do Atlético marca a torcida deverão. do Galo. Naturalmente, o Atlético é um time com médias de público muito altas. A arena vai estar lotada o ano inteiro. É a novidade, todo mundo quer conhecer, todo atleticano e tal. Então eu acho que isso é um fator novo, Sem assim. dúvida. É um campo novo, os jogadores vão descobrindo as referências e tal, vão se habituar, mas até o brasileiro começar, o Atlético já vai ter jogado lá há alguns meses, Cara. inclusive uma prévia de Libertadores com um cara bobo. E é uma coisa que, assim, que tem lógica esportiva, lógica técnica, administrativa, emocional, mas é impressionante como dificilmente dá errado. Nos últimos, 30 anos, para não ir tão longe, quase todo clube que inaugura ou reinaugura um estádio, reforma, mas na lata. Aliás, pode voltar até 1970 o São tenso. Paulo quando complementa o Morumbi. Foi com o Ajax, foi com o Arsenal, foi com o Palmeiras, foi com... Deverá ser com o Galo, o Corinthians mesmo na Itaquera, o Grêmio um pouquinho demorou, mas assim, quase todos os clubes que têm um novo estádio, e cada vez mais com modelo de negócio, quase sempre uma arena multiuso, que traz mais recursos e tal, e você para de pagar, continua pagando ou não pagando algumas coisas. Aperta mas, um pouco, enfim, né? Aperta passa o cinto. a ganhar mais dinheiro. Cara, esse ciclo vitorioso, virtuoso, é impressionante com o novo estádio e deverá acontecer com o Galo. Eu só não coloco o Galo tão forte, embora tudo isso o coloque, algo que a gente conversou até no último lance com o Rodrigo Caetano, das dificuldades financeiras que já eram sabidas e estão cada vez mais abertas no Galo. Então isso pode ter um probleminha. Mas que, em termos de time, de elenco, de trabalho, e com o Codê também... Só para falar certinho, assim, estão prevendo para junho o primeiro jogo Isso. oficial na Arena, né? Até lá tem ainda a marcação do campo, tem uma opção de Shows. teste que precisa fazer, show, Muito tem show legal. da Ivete e tal. Sim. Então, só junho. Mas pega aí boa parte do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Galo ainda não é o favorito, eu acho que o Palmeiras é o favorito Também a ganhar o acho. brasileiro. Eu acho que o fator Endrick vai ser algo que pode desequilibrar em vários momentos num campeonato de pontos corridos. O Palmeiras deve ter ótimos números de novo e o Endrick ajudando nisso, a renovação do Dudu, e porque eu acho muito complicado uma tríplice coroa, né? Eu vejo o Flamengo como favorito para ganhar as competições de Copa e vejo o Palmeiras
um pouco mais pronto para um torneio de pontos corridos como o brasileiro, um pouco do que foi 2022. Porém, a gente está falando de um trabalho do Abel e a gente já sabe mais ou menos o que esperar do Abel no Palmeiras. Do Vitor Pereira do Flamengo a gente não sabe. Então, esse terreno é mais instável aí para a gente analisar. Mas eu vou de Palmeiras pro Brasileirão. Palmeiras. Você vê que não muda, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. A gente não cita mais ninguém. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Nós estamos há 2, 3 anos batendo nisso. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Não sai disso. São os grandes investimentos do futebol brasileiro e os outros precisam gerar receitas, se estruturarem melhor para correr atrás dos 3. Né? E olha que o Atlético foi decepcionante em 22. Mas a gente sempre olha para o Atlético como um potencial candidato. E para fechar as previsões, a Libertinha. A querida Libertadores da América. Quem é o favorito? Flamengo. Dependendo das respostas de vocês, vai ter tríplice coroa. Eu estou atento às respostas de todos. Estou muito atento. Flamengo. Flamengo, Mauro? Mais ou menos na linha que a Giovana falou para mim, né? Da questão do elenco, né? Mas para isso, se ainda estiver o Vitor Pereira, e não é que querer ser agourento em relação a ele, é apenas uma constatação do Flamengo, né? Pegar esses anos do Flamengo. 19 começou com o Abel Braga. 20 começou com começou com o próprio Jorge Jesus, que não acabou. 21 começou com o Rogério. É porque o campeonato de 20 acabou no início de 21. Ou seja, nenhum treinador começou o ano e terminou no Flamengo. E estamos falando entre os melhores anos da história do Flamengo e dos melhores desempenhos, né? E algumas mudanças felicíssimas, deu muito certo com o Jorge. Ou seja, Jesus, melhor trocar. Então, assim, na lógica ricardiana, Vitor, o elenco é lá, muito prepare suas desculpas, que provavelmente serão esfarrapadas. Em junho, que não vai... o Flamengo traz outro. O e aí é campeão. O elenco é tão campeão bom da que você não Libertadores precisa ter um técnico que seja com ideias tão inovadoras e tão vitoriosas assim. O elenco se sustenta muito bem. Pois é. Flamengo também, Giovana? Não, eu vou de Palmeiras. Não? Palmeiras? Eu vou de Palmeiras pelos motivos que a gente já citou aqui. Não eu tem acho tríplice que coroa. Se eu ela acho respondesse Flamengo, É verdade. eu estava atento. Não, porque na Copa do Brasil eu falei Grêmio. Ah, verdade. Eu pensei que você tinha de Flamengo. O Flamengo foi Ela a maioria. Ela foi mais murubete que O Flamengo foi o vencedor, mas não foi o voto da Gi. É verdade. Ela é foi verdade. mais Eu acho que Todos da estavam tão atentos assim. Eu acho que da Palmeiras, eu acredito muito que o Endrick pode se destacar. E pra mim, ter o Abel ali no banco, acredito que vai seguir. É um grande diferencial para jogos importantes, porque é um técnico inteligentíssimo e que sabe ler muito bem o adversário. É o melhor técnico do futebol brasileiro, né? Não há o que falar, né? Você É renova óbvio. com o Dudu, você traz pro time principal a maior promessa do futebol brasileiro desses últimos anos. E tem o melhor técnico do futebol brasileiro. É bem promissor o panorama pro Palmeiras. Se vai confirmar, aí vamos ver. E aí, André, Palmeiras, Flamengo... Vou E com o Mauro aí? nessa, Flamengo. Flamengo? Flamengo. Tem a adição de mais de um jogador que é o Gerson. Baita jogador. Tem o Vitor Pereira que aí, claro, tem as suas ressalvas, suas dúvidas, mas a ideia de campo pode De muito repente, bem encaixar, pode muito bem positivo, funcionar. claro, excelente. E assim, a equipe Então do você Palmeiras tem a acreditando em adição do tríplice Endrick. coroa. Você foi no Flamengo na Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil. E na Série A também? Na Série não, foi de Palmeiras. Série A você foi de Palmeiras. Série A foi de Então Palmeiras. ninguém foi de ninguém foi. tríplice coroa aqui. E Não seria, Jorge Igor? Não, tríplice coroa não vai nem acontecer. falar, Não vai acontecer. Com E esse assim, nosso calendário, gente, não de vai boa. rolar. Não vai rolar. Não é pra acontecer mesmo, não é pra ter essa crise se não for também. Exato. E assim, a questão do Palmeiras, em questão justamente do favoritismo para a Libertadores, aí tem um ponto que tem, claro, o melhor treinador de futebol brasileiro que é o Abel Ferreira, mas perde um fator muito importante para o jogo do Palmeiras, que é o Gustavo Scarpa, e ainda não trouxe um substituto à altura, e isso é um fator bastante preocupante também para o trabalho do Abel. Vamos ver como é que ele vai se virar aí, mas para mim é o Flamengo também o favorito a ganhar a Libertadores esse ano. Muito bem. Feitas as nossas previsões, podem cobrar à vontade em dezembro de 2023. Com 1 milhão de Vai likes, ser um né? prazer ser xingado por você. Hein, Jorge, só pode cobrar se chegar a 1 milhão de likes. Ah, tá. Põe essa condição, que aí a gente... Senão não adianta. A gente se livra. Se a gente não tiver 1 milhão de inscritos no ano, se você não fizer a sua parte, você não, não, de tem inscritos, o é verdade. você não tem o direito de xingar a gente. Então, se você não se inscrever no canal, né? Então, se inscreva aí. É só se inscrever no André, canal, você você perde pode o lugar de xingar fala. a O gente. André não Pode me à apoiou vontade. em nada aqui, nem incrível, só apoiou o Mauro Betti. Eu tô de onde você viu, André? Viu? Se Clima inscreveu. criado na live. Quando a gente for fazer jogo da Champions junto, você vai ver só. Se cria um clima A vingança terrível. virá, a É. vingança virá. A Mas a vingança vingança tá nunca é aí. plena, já diria o Madruga. Olha, Mas aliás, fiquem vou dar um tranquilos. vivaço, hein? Se inscreveu, ativou o sininho, tem direito de